E aí, pessoal, tudo bem? Está aqui para mais uma palestra do GoRN. Dessa vez a gente está aqui com o André Fábio. A gente trouxe aqui pelo Pong. Para quem não conhece, o Pong é o grupo dos desenvolvedores de jogos aqui do Rio Grande do Norte. A gente faz todo mês algumas lives lá no canal. A gente faz encontros também, mas ultimamente na pandemia está rolando só lives. Tá? Então, dá uma checada depois nos nossos links aí que você consegue achar no evento para saber mais, tá? Meu nome é Thiago, sou um dos organizadores do Pong. E como eu falei, estou aqui com o André Faro. O André Faro é CEO da Gameplay, uma empresa de consultoria para empresas de jogos digitais. E gostaria que o André falasse um pouquinho sobre o que ele faz, como é esse negócio aí de negócios de jogos digitais, né? Dá dinheiro mesmo, como é que o pessoal se vira. Deixar ele falar um pouquinho aí sobre a Gameplay e um pouco da experiência dele. Tá joia, na verdade. Eita, já comecei engasgando. Bom, Thiago, obrigado. Queria agradecer demais aí o convite do Pong para participar do GoRN. É sempre uma oportunidade, sempre uma oportunidade muito legal, sempre um momento muito especial quando a gente consegue falar para as comunidades, especialmente para quem não está no eixo Rio-São Paulo. A gente aqui na Gameplan, que depois eu vou contar um pouquinho qual que é essa bagunça aqui que a gente faz, mas a gente tem um carinho bastante grande por tudo que não é eixo Rio-São Paulo. Então é um prazer extra ainda estar aqui falando com vocês. Agradecer o Sebrae também, agradecer todo mundo aí que está envolvido nesse evento muito, muito bacana, muito legal para o cenário do Rio Grande do Norte. De essencial, eu diria. Todos esses eventos são absolutamente essenciais, ainda mais agora que a gente está nessa situação de ficar em casa, nessa situação de ter que correr atrás das coisas a partir de dentro de casa. Mudou, mas mas ao mesmo tempo, isso é uma das coisas que eu quero falar, não mudou tanto assim, pelo menos para nós do mercado de jogos. Então, deixa eu dar uma palhinha sobre quem sou eu. Eu sou uma figurinha relativamente fácil do mercado de jogos aí brasileiro. Eu trabalho com games aqui no Brasil desde 1997, então eu tenho 23 anos de mercado. Comecei trabalhando na Microsoft, fiquei quase 10 anos trabalhando na Microsoft com o Xbox. Fui diretor de marketing da Tectoy, fui diretor de um monte de empresa de games, de multinacional, trabalhei na Qualcomm. Enfim, eu tive uma carreira grande, uma carreira de 17 anos em multinacionais, sempre orientado para games. Eu nunca fiz nada diferente na minha vida. Eu sempre trabalhei com games e mais do que nunca hoje não penso em trabalhar com outra coisa. Assim, na verdade, eu teria muita dificuldade, na verdade, de trabalhar com qualquer outra coisa depois de tanto tempo dedicado ao mercado de jogos. E aí, 6 anos atrás, eu tive meu último emprego CLT. Eu era diretor para a América Latina, diretor sênior para a América Latina da Game House. A Game House é ainda a maior distribuidora de jogos casuais do mundo. E eu ficava aqui em São Paulo, no escritório aqui de São Paulo, mas ao mesmo tempo era produtor executivo de 3 estúdios, um em Seattle, um na Holanda, um em Eindhoven e outro nas Filipinas, em Manila. Então tipo, muita correria, muita coisa. E aí eu acabei tomando, enfim, em algum momento eu acabei tomando a coragem, na verdade, porque isso é um ato de coragem, especialmente no nosso país, de abrir uma empresa. Eu sempre quis ter a minha empresa, de abrir uma empresa, e na hora que eu fui olhar sobre o que, fazer o que, né? Vou abrir um estúdio, vou abrir uma empresa de external development, não sei, eu quero vender serviço, eu quero desenvolver, o que eu quero fazer? E aí, na hora de analisar o mercado, e a gente vai falar sobre isso, análise de mercado, na hora de analisar o mercado,
Eu brinco que o primeiro projeto de inteligência de negócios da Gameplan foi a própria Gameplan. Porque a gente entendeu que existia um espaço bastante grande para o fornecimento de inteligência de negócios e de marketing para empresas de games, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então a gente tinha essa hipótese, naquela época era uma hipótese, e a gente olhou o mercado, não tinha ninguém fazendo o que a gente estava fazendo, nem de perto, o que a gente queria fazer, e aí abriu-se a Gameplan foi, ela abriu, eu falo a gente, porque hoje a gente é bastante gente, mas na época a Gameplan foi só eu que resolvi abrir, deu a louca, eu resolvi abrir a Gameplan, era eu sozinho, eu tive vamos dizer, uma sorte que eu tive, foi que eu já tinha o meu primeiro cliente engatilhado, então eu abri a Gameplan com o dinheiro do meu fundo de garantia. Então isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, assim. Eu abri a Gameplan com o meu fundo de garantia. Então eu tinha um run rate, que a gente fala, né? Então eu tinha uma determinada grana que eu conseguia sobreviver durante um determinado tempo. Não conseguia, tipo, vou tirar um sabático, vou ficar um ano fora, daqui a pouco eu volto. Não. Eu tinha que começar a trabalhar imediatamente, porque o dinheiro, eu estava queimando aquele dinheiro ali, e a empresa ela precisava retornar dentro de 6 meses, ou eu teria que procurar emprego de novo. Era mais ou menos essa a conta. Então, eu já comecei a empresa com o meu primeiro cliente engatilhado, e aí uma coisa levou a outra, a gente teve muitos aprendizados nesses 6 anos, então não vou dizer que foi um processo tranquilo, nem simples, nem linear, especialmente no mercado de jogos, a gente tem esse desafio que o nosso mercado ele muda numa velocidade muito grande, então ele se reinventa numa velocidade muito alta. Então a Gameplan ela se viu envolvida nisso, ela se viu obrigada a ficar se reinventando muitas vezes durante a sua, vamos dizer, curta vida. Não acho 6 anos muito tempo, acho pouco. Mas em 6 anos a gente conseguiu muita coisa. A gente já atendeu hoje em 2020, a gente já atendeu mais de 100 empresas de jogos do mundo todo. Mais de 50% dos meus clientes atuais e ex-clientes são empresas estrangeiras. E a nossa hipótese, lembra lá da hipótese de que existe uma demanda por dados, existe uma demanda por inteligência de negócios, inteligência de marketing. A gente entendeu que essa demanda ela realmente existe. E tem um estudo da Bloomberg de 2018 que fala exatamente sobre isso. Ela é até meio brusca, assim, meio grossa a pesquisa, o título da pesquisa. A pesquisa fala: estúdios indies não sabem fazer marketing. E aí ela discorre sobre um monte de dados, etc. Eu tenho uma posição um pouco mais, não tão abrupta sobre o caso. Eu acho que estúdios indies sabem fazer marketing, só que muitas vezes eles não têm recursos, ou eles não têm o braço, ou eles não conseguem focar nas várias disciplinas que o marketing exige. Então, marketing não é publicidade. Então, vamos começar fazendo uma diferença aqui, que ela é muito importante. Marketing não é publicidade, não dá para juntar as duas coisas. Então, se você está fazendo uma campanha do seu jogo, vamos dizer, no Instagram, você está lá pagando, fazendo uma campanha do seu jogo no Instagram, e você está fazendo marketing, você está comprando publicidade, e isso é marketing. Só que não dá para dizer que a propaganda é o marketing em si. O marketing é uma estratégia, o marketing é um conceito, o marketing é uma coisa que você cria, né, que você tem que entender primeiro antes de fazer. E uma das coisas que a gente vê com uma frequência muito grande é exatamente os estúdios pulando direto para a execução.
sem olhar para os dados, sem olhar para sem montar uma estratégia, sem montar um planejamento. Ah, não, eu vou vender meu jogo, coloco meu jogo na loja, vou lá, faço, enfim, faço comunidade, ou tento criar uma comunidade, ou faço página em redes sociais, tento fazer algum barulho e tal, mas isso acaba sendo um trabalho relativamente descoordenado, e a descoordenação desse trabalho acaba que você usa muitos cartuchos, se atira para muitos lugares diferentes, em vez de convergir, né, em vez de você criar uma convergência, porque realmente importa que é vender o jogo. Então, o que a Gameplan faz... Fala, Thiago. Você está com mudo. Basicamente acreditar que o dinheiro vai cair do céu, né? Exatamente. Dinheiro não cai do céu. Na verdade, dinheiro é a coisa mais difícil do mundo de ganhar. Precisa trabalhar muito e você precisa se preparar muito para ganhar dinheiro. Não é um negócio que acontece naturalmente, né? Salvos, assim, exceções raríssimas. Então, não use exceções como modelos, né? Não, porque tal jogo, eu estou fazendo aqui o meu Metroidvania e tal jogo que também é um Metroidvania vendeu 1 milhão de unidades, então também vou vender 1 milhão de unidades. Não vai. Não vai. Você não vai vender 1 milhão, talvez você não venda nem 20. Tá? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque existem passos, né, que você precisa tomar para que a coisa funcione, né? Passos que você precisa. Então, uma das coisas que hoje em dia é absolutamente fundamental, que a gente é obrigado a falar, né, é de inteligência de negócios, um negócio chamado BI, né? Que muita gente acha desnecessário. Muita gente, a gente mesmo tem muito contato, não, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu tenho confiança no meu trabalho. Não, isso não é uma questão de confiança, não é uma questão de você está fazendo algo certo ou algo errado. Não tem certo e errado. Existe o que o mercado está querendo consumir, existe o que você está fazendo e você tem que unir o bom ao agradável ao que faz dinheiro. Né? Então o Thiago fez uma pergunta também no comecinho falando, dá para ganhar dinheiro, dá para viver de games. Dá para viver de games, tranquilo, tá? Tranquilo. Eu vivo de games, eu não tenho patrão, o patrão sou eu mesmo. Eu sou o CEO da empresa, eu emprego hoje 12 pessoas dentro da Gameplan. A gente é um time de 12 que está crescendo, que toda hora a gente está contratando gente, a gente já tem projetos para 2021 engrenados, e eu posso dizer que eu opero no azul e opero no lucro. E é uma empresa aberta há 6 anos atrás, dentro de uma determinada hipótese. Poderia ser um estúdio de jogos? Poderia. Então, se você pensar a empresa... se você pensar o negócio que você está fazendo como algo que precisa ser sustentável, desde o começo, e essa parte do desde o começo eu vou reforçar ela bastante, você consegue o seu lugar no mercado, você aprende, é claro, a gente toma umas voadoras na cara, assim, você toma prejuízo, você se envolve, você tem cliente maluco, sabe, até dentro da própria empresa, você acaba fazendo sociedade com gente que tem interesses diferentes do que o seu, aí você descobre isso 2 anos depois, sabe, e aí desfaz a sociedade. Então hoje a Gameplan, os sócios da Gameplan sou eu e minha esposa, a Sandra, que é a COO, que é responsável por operações da empresa. Então, por um motivo absolutamente casual, a Gameplan é uma empresa familiar, ela não foi feita para ser uma empresa familiar, hoje ela é. Mas a gente, além disso, a gente tem 12 pessoas que trabalham em 3 pilares fundamentais da empresa. O primeiro pilar fundamental é a inteligência de negócios.
Então, a gente faz inteligência de negócios, a gente presta serviço de inteligência de negócios, a gente faz relatório, a gente faz um monte de coisa, muitas dessas coisas das quais eu vou falar aqui hoje. Até por experiência própria nossa, a gente acaba tendo bastante coisa para falar desse assunto. A segunda coisa que a gente faz é estratégia e planejamento de negócio a partir da inteligência. Então, são coisas diferentes, olha só. Uma coisa é inteligência de negócio, uma coisa é aquele banco de dados, aquele relatório de dados que te dá uma visão do presente, passado e futuro, né? Pelo menos te dá uma boa ideia. Depois disso que você vai pensar o seu negócio. Então o que eu vou fazer da minha vida? Que eu vou desenvolver um jogo, eu vou prestar serviço, que tipo de jogo que eu vou fazer? Isso interfere diretamente na produção, interfere em GDD, interfere em level design, interfere no tipo de engine que você vai usar, interfere em tudo. E a terceira coisa, o que a gente faz é estratégia, planejamento e execução de marketing. Então a gente ajuda os estúdios a colocar os seus filhos no mundo, né? Então de uma maneira estruturada, né? Então a gente não faz as coisas por fazer, a gente faz as coisas por ter um motivo, porque tem dados que corroboram, que suportam esse tipo de decisão de marketing. Então a empresa é dividida nesses três andares, né? Vamos colocar assim, nessas três equipes, nesses três módulos, e assim a gente atende todo mundo. Hoje a gente trabalha para empresas chinesas, um cliente nosso que é super famoso, é a Patea. A Patea Games, que é desenvolvedora do My Time at Porsche, é cliente da Gameplan. A gente tem dois projetos confidenciais com eles, jogos que eles vão lançar ainda. Na verdade, um jogo lançou, tô mentindo aqui, um jogo lançou, que é o Ever Forward, que é um jogo de puzzle genial, assim, fazendo um merchanzinho. Mas a gente tem um outro projeto confidencial em andamento para mais para o final do ano. A gente já atendeu Bandai, a gente já atendeu Autodesk, a gente já atendeu Sega, a gente já atendeu um monte de multinacional, mas a gente, por exemplo, atende estúdios indies de uma pessoa. Eu tenho hoje um cliente que é um cara que fica em New Jersey e ele está fazendo um jogo de sci-fi. Ele mesmo que está bancando, quando ele precisa ele pega freela, aquela coisa tal, porque quer fazer, só que ele entende que essa parte, primeiro que ele não tem braço, né, ele é uma pessoa só, ele não tem estrutura suficiente, mas ele entende que essa parte de marketing, de como fazer o jogo dar certo na comunidade é diferente de como fazer o jogo dar certo na cabeça dele como programador. Ele é programador de formação, né? Então ele contrata arte, ele contrata design, ele contrata um monte de coisa, mas ele entende isso. Então ele procurou, enfim, referências no mercado, chegou na gente, e a gente está ajudando ele. O jogo dele deve ser lançado ano que vem. Então, assim, a gente atende todo mundo, né? A gente especialmente tem um foco tem um carinho muito grande pela comunidade independente. A gente tenta, na medida do possível, ser capaz de trabalhar com a comunidade independente, tentar achar aí modelos de negócio, modelos de investimento que façam sentido para o bolso do desenvolvedor indie, firmando parcerias, por exemplo, com o próprio Sebrae. A gente tem um projeto grande no Ceará, que está terminando agora em outubro, que a gente deu consultoria por um ano para 51 empresas do estado do Ceará, que é o Developers. A gente já passou por vários estados, já passou pelo Maranhão, passamos pelo Paraná, passamos pelo Rio Grande do Sul, e vamos passar por outros aí. Tem no Rio Grande do Norte também, né? Vamos ver se a gente passa. A gente está aí na briga para passar pelo Rio Grande do Norte, porque interessantemente, né, o Rio Grande do Norte tem uma comunidade forte, já estruturada, tem o Pong, tem um monte de coisa acontecendo, então tem um potencial gigantesco. Eu tenho uma visão sobre o desenvolvimento de games no Brasil, que é uma visão até um pouco conflitante com o que se tem hoje de dados, né? O que se tem, como se trata hoje o desenvolvimento de jogos no Brasil. Eu acho que é de uma maneira muito injusta. Existe uma injustiça muito grande com o tratamento que se dá ao mercado de desenvolvimento de jogos pelas próprias
entidades, pelas próprias pessoas que cuidam do desenvolvimento de jogos no Brasil. Muita coisa é muito focada no eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, quer dizer, no sul e sudeste do Brasil. E quando eu falo sul e sudeste, no sudeste você tira Minas e Espírito Santo, a gente está falando de Rio-São Paulo. E aí, quando você está falando de sul, você está falando de Rio Grande do Sul, você não está falando de Santa Catarina nem de Paraná. Então são 3 estados que tem toda espécie de recurso, toda espécie de suporte, toda espécie de editais municipais, editais estaduais, quer dizer, coisas que independem do governo federal, o que hoje em dia, enfim, é uma boa ideia, você independer do governo federal, porque afinal não existe cultura no atual governo brasileiro. Então, daí a gente não tem ministro da cultura, a gente não tem secretário da cultura, a gente não tem nada, não tem política, não tem Ancine, não tem nada. Então, você tem que depender desses arranjos regionais. E quando a gente começa a olhar para o Brasil, realmente que está desenvolvendo games, a gente vê que estados como o Rio Grande do Norte, como o Ceará, como o Amazonas, como tantos outros, como a Paraíba, como Pernambuco, aí você sai citando um monte de gente, tem uma quantidade enorme de estúdios, tem mais famosos, menos famosos, tem uma quantidade enorme de gente que está escondida. Isso é um aprendizado no Ceará. Assim, Ceará era só Fortaleza, só Fortaleza, só Fortaleza. Na hora que a gente entrou para o interior, começou a pipocar estúdio. Assim, gente desenvolvendo, gente com o jogo praticamente pronto, gente com, sabe, pronta para receber esse apoio. Então, o projeto até agora foi o maior projeto que a gente já tocou junto com o Sebrae, que é o Developers lá no Ceará, é uma experiência de vida. Assim, porque eu virei o Ceará do avesso de ônibus, porque o avião só tem para Juazeiro e Fortaleza e para o litoral, o sertão, ninguém tem acesso ao sertão. Então, fui eu lá, aviação Guanabara, toca-lhe pau, e descemos de ônibus até, sabe, até o Sertão Central, até o Cariri, até onde fosse necessário, né? E levantamos esse povo todo. Então, assim, a gente tem essa visão. A gente acredita que o Brasil dos games ele é muito maior do que ele parece. O nosso último censo mostrou aí 300 empresas. Esse número é um mito. Esse número não existe. Porque 300 empresas tem em São Paulo. Então, não tem 300 empresas de games no Brasil, muito menos o nosso faturamento é o que foi mencionado. Ele é muito maior. Então, mas para isso a gente precisa realmente pensar, se pensar não só como desenvolvedor, mas se pensar como empresa e se pensar como negócio. E aí, uma das coisas que eu queria citar, deixa eu só conferir meu tempo aqui, opa, tá tranquilo, que eu queria citar, a primeira coisa que eu queria citar que a gente precisa prestar atenção é na inteligência de negócio. E eu explico por quê. Por que a inteligência de negócio é tão importante? Por que a gente precisa dar uma atenção para ela muito grande? Isso não é um negócio antigo, tá? Isso é um negócio novo. Quando eu falo novo, é uma necessidade de 6 anos para cá, 7 anos para cá, e que está chegando a um determinado ponto onde é impossível você lançar um jogo com algum nível de sucesso se você não tiver algum nível de inteligência de negócios por trás da sua pensata, por trás do teu jogo. Os números eles são assustadores. Assim. A gente tem 1.600 jogos mobile sendo lançados por semana entre Google Play e App Store. Então, faz a conta. Imagina você chegar, imagina que você está numa feira livre, numa feira de artesanato, você é um artesão do software, você é um desenvolvedor de jogos, né? E você chega numa feira de artesanato, você fala, ó, vou vender meu jogo aqui, ó. Aqui é o lugar onde se vende jogo. E aí você olha, e quando você entra num centro de convenções que tem 1.600 pessoas que trocam toda semana lançando jogos novos para uma quantidade de pessoas que é finita, né?
É muita gente? É muita gente. Muita gente consome jogo? Muita gente. Mobile, ainda mais. Mas assim, é finito. Tá aqui. São aquelas pessoas. Né? São centenas de milhões de pessoas? São. Mas são aquelas pessoas. Então aquelas pessoas, elas vão comprar, quantos jogos elas compram por mês? Quais são os decisores de compra dessas pessoas? Né? Então, como que você divide essas pessoas? Né? Existe um conceito dentro do marketing que se aplica à inteligência, a BI, né? Vou chamar a inteligência de negócio agora de BI, para ficar mais fácil. Para dentro de BI, você olha para um negócio que se chama cohort. Cohort se escreve com H, é cohort, com H, é um termo em inglês. Um cohort nada mais é do que um grupo de pessoas que se comporta do mesmo jeito, que tem a mesma idade, que consome o mesmo tipo de produto e que tem um determinado perfil etnográfico. O que isso quer dizer? Vamos lá, perfil etnográfico, o que é? É o seu perfil de vida, é como são seus hábitos e suas atitudes. Tá? Então, como que você... Eu vou te falar o meu, eu vou contar o meu. Eu acordo todo dia com o despertador da Sandra, eu odeio o despertador. Então eu acordo todo dia com o despertador da Sandra, que toca por volta, acho que é 7h30 ou 7h45, uma coisa assim. Eu não existo antes de tomar café. Eu sou uma pessoa, eu não consigo. Eu criei um hábito, uma coisa minha, que eu não existo se eu não tomar um café de manhã. Então, eu saio da cama, eu não sou um ser humano, eu sou uma larva, eu sou um ser inóspito. Aí eu acordo, faço as minhas abluções, como diria minha mãe, minhas abluções matinais, e aí eu vou para a cozinha tomar um café. Eu tomei o café, eu estou pronto para trabalhar? De jeito nenhum, porque eu preciso tomar um banho antes. Eu preciso tomar um banho, eu preciso colocar uma roupa, eu preciso, ainda mais agora com essa coisa de pandemia, que está todo mundo em casa, você tem que criar hábitos, né? Se você não criar os seus hábitos, você fica enlouquecido, porque você dorme o dia inteiro, você não faz mais nada, é um inferno. Então, eu me visto para trabalhar, eu tenho meu escritório dentro de casa, tenho o privilégio de ter um home office, é bem equipado. Então, aí quando dá umas 9 horas da manhã, assim, aí eu sento para trabalhar. Então, esses são os meus hábitos e atitudes. O André compra jogo? Não, eu não compro jogo. Por que eu não compro jogo? Porque eu sou um ser absolutamente fora da média, porque eu recebo jogos para jogar. Eu testo jogos, eu tenho contato com jogos que não foram lançados o tempo inteiro. Então, eu tenho meio que um bode de comprar jogo, porque jogo para mim, quando você começa, o Thiago deve ter a mesma, não sei se ele tem a mesma ideia que a minha, mas assim, quando você começa a fazer jogo, você começa a ficar tão crítico, você fica tão chato, que você vai jogar obras-primas, assim, você vai jogar um AAA, The Last of Us, não sei o que, você começa a achar defeito. Pô, mas aquela iluminação, pô, mas aquilo ali, não, pô, essa interface ela é meio zoada. Ah, essa UX aqui, imagina se o cara fosse daltônico, eu não ia enxergar nada aqui. Se a pessoa fosse daltônica, eu não ia enxergar nada aqui, não sei o que, eu sou assim. Então eu digo para os meus alunos, você começa a fazer jogo, começa a parar de jogar o jogo, você começa a analisar, aí começa a perder comigo funciona exatamente assim. Então esse é meu perfil etnográfico, tá? O perfil das pessoas que são iguais ao André. Não existem muitas, né? Nós somos desenvolvedores de jogos, então a gente não é uma comunidade de milhões de pessoas, mas são bastante pessoas, mas não é o nosso alvo. Então você tem que entender quem é o cohort daquilo que você quer criar. Então pera. Pô, então peraí. Então agora a gente vai ter um pensamento complicado. Porque eu já comecei a criar. Então, se eu já comecei a criar, isso deixa de ser válido? Não deixa de ser válido. Porque sempre existe um momento, sempre existe a oportunidade de você inserir essa inteligência no projeto. O que eu falo quanto mais cedo, melhor.
Então, se você fizer toda essa pesquisa, esse estudo, antes de fechar o seu projeto e colocar ele em produção, com certeza o seu projeto ele vai ser modificado. Por quê? Porque o BI ele funciona da seguinte maneira: a gente tem 3 fontes de dados, tá? A gente tem pesquisas que a gente compra, não são poucas, elas são super caras. Não dá para sair comprando essas pesquisas, são pesquisas que custam de 800 a 2 mil dólares cada pesquisa dessa, então ainda mais que o nosso dólar é 1 para 300 reais, quer dizer, não é complicado. Então, assim, a gente compra as pesquisas, a gente tem esse banco de dados de pesquisas. Quando você compra a pesquisa, a vantagem é que eles vêm com os dados, tá? Então, a gente consegue abastecer a nossa ferramenta interna. A gente tem uma ferramenta proprietária de BI. A gente tem um robozinho nosso. Então, você alimenta o robozinho ali, ele fica feliz. A gente tem os dados que são públicos. Então, esse robozinho, ele cai na internet. Então, ele não só ele trabalha dentro de um data lake finito, né, dentro de um banco de dados, vamos falar do data lake, dentro de um banco de dados finito, né, ele não só faz isso, ele vai para fora, ele vai para a internet, ele começa a apontar lugares onde existem informações relevantes sobre aquilo que a gente está pesquisando. Né? Então a gente tem esse segundo robozinho. E em terceiro lugar, a gente tem os analistas de dados, a gente tem os cientistas de dados. Então a Gameplan hoje ela tem 2 cientistas de dados full-time que trabalham em horário comercial de segunda a sexta, desesperados, porque hoje a quantidade de projetos de BI que a gente tem dentro da Gameplan é muito grande. Felizmente, assim, esse é um momento muito, muito legal eu fico muito feliz, porque a extensa maioria dos projetos que a gente tem hoje são projetos de BI. Então, eles estão lá e tal. E o que gera? O que sai disso? Né? Saem respostas para perguntas. Então, você tem aquela coisa que para você ter a resposta certa, você precisa fazer a pergunta correta, né? Então, qual que é o significado da vida e de todo o resto? Aqui 42. Tá, 42. Entendeu? De repente você não fez a pergunta certa, né? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira com Douglas Adams. Então, assim. É da interpretação, né? Exato, então você precisa fazer as perguntas corretas. Então a gente também ajuda a fazer as perguntas corretas. A gente tem um projeto que começou esses dias, que a gente fez uma reunião, ela demorou 2 horas, o time de BI com o desenvolvedor, para formular uma lista de perguntas. Assim, foi o cara, o game designer deles, o produtor deles, já trouxeram uma carga de perguntas grande, a gente já tinha outra carga de perguntas, juntaram as 2 cargas e ainda faltou coisa. Então, é uma lista de perguntas gigante. E aí, o que a gente faz? A gente pega essas perguntas e a gente apresenta para a ferramenta, a gente apresenta para os dados. Fala, então, qual é... Então, assim, vamos lá, uma pergunta válida. Se eu... eu tenho um time de 4 pessoas, tá? Eu tenho um artista, 2 programadores e um game designer, tá? Ou 2 artistas, não importa. Eu tenho 4 pessoas no meu estúdio. Eu quero fazer um jogo. Eu quero fazer o jogo com esta temática. Então, uma temática de sci-fi, vamos colocar. Temática de sci-fi. Eu quero que ele seja um shoot 'em up. Eu quero que seja um shoot 'em up. E o meu ciclo de desenvolvimento, então o tempo que eu estimo para que esse jogo fique pronto é de 1 ano trabalhando. Então o meu high concept é esse. Eu tenho um high concept, eu tenho algumas coisas mais ou menos formadas na minha cabeça. Tá bom. Você pega essa informação, se apresenta para o BI. O BI ele vai responder o seguinte: daqui a 1 ano, as pessoas vão estar consumindo jogos mobile? Se sim, em quais plataformas?
Se tais plataformas, qual que é a tendência delas? Elas vão crescer, elas vão diminuir, elas vão pintar, elas vão mudar o modelo de negócio, elas vão... O que vai acontecer? Daqui a um ano, as pessoas vão estar... Como que vai estar Sci-Fi daqui a um ano? As pessoas vão estar atrás de sci-fi, ou elas vão estar atrás de sci-fi retrô, ou elas vão estar atrás de sci-fi pixel art, ou elas não vão estar atrás de sci-fi nenhum, elas estão atrás de sci-fi realista, open world, MMO de 30 milhões de dólares. Tá. Então, a gente vai descobrir isso. A gente também vai descobrir, por exemplo, se o high concept ele vai ter aderência daqui a um ano. Então, como que eu garanto que daqui a um ano as pessoas vão querer jogar aquilo que eu estou começando a desenvolver agora? Então, isso remete a mais perguntas. E aí, você acaba recebendo um relatório que é feito pelos analistas, ele não é automático. Isso é uma coisa que a gente não faz, não existe relatório automático. Os dados, eles dão uma série de insights, esses insights são analisados por seres humanos, que estão muito acostumados com esse tipo de análise, especialmente para games. Então, os meus analistas de dados aqui estão trabalhando com a gente há pelo menos 3 anos nesse negócio, então eles já têm já pensam de uma maneira diferente. Então, beleza. Então, eles vão pegar, eles vão fazer um relatório, eles vão fazer análise SWOT, eles vão fazer análise de Porter, eles vão fazer análise de OLAP, eles vão fazer uma quantidade enorme de análises. Na verdade, a lista de 38 métodos possíveis. São 38 métodos possíveis de análise de dados. Que podem ou não ser usados num determinado relatório, e esse relatório ele vai responder todas as suas perguntas, ou pelo menos te dar uma boa ideia, né? E o que a gente faz por exemplo, a gente descobriu que o teu projeto, daqui, sei lá, 8 meses, eu estou fazendo um jogo em realidade mista para como fala? Para Magic Leap. Problema, hein? A Magic Leap está passando por vários problemas muito sérios financeiros. Isso vai aparecer no relatório. Tá? Então, a tua plataforma de output, ela de repente ela vai ter problemas aí, né? Eu tava pensando em lançar na Epic Store. Olha o que a situação em que a Epic está agora em luta aí, em guerra com a Apple e com o Google, né? Então, tem uma série de coisas que podem acontecer, e essas coisas, elas são de certa forma previstas. Olha, Magic Leap, ela tem apresentado uma performance muito baixa, um desempenho muito baixo. Eu quero fazer um projeto assim assado para VR. Tá bom, mas qual VR? Não, para óculos. Cara, esquece. Nesse momento, o óculos, esquece. Você vai tentar ter algum sucesso, talvez, com essa outra plataforma aqui, com esse outro. Por quê? Porque o Facebook tirou o pé do óculos. Aí a Samsung foi lá e apertou o acelerador. Enfim, tem N coisas que estão acontecendo. Então essa visão mercadológica ela cai dentro e esses analistas eles são responsáveis por isso. Então no final você vai descobrir que de repente o teu jogo ele não é exatamente aquilo que as pessoas vão estar consumindo ou provavelmente vão estar consumindo daqui um ano, por exemplo. Então você faz os ajustes necessários para o que a gente também tenta fazer é não desmanchar sonhos. Né? Então você quer fazer aquele jogo, quer dizer, é uma inspiração artística, né? É uma inspiração, tem outros fatores envolvidos. Então aqui não é sobre desmanchar sonhos, né? Aqui é sobre pegar esse sonho e dar uma, sabe assim, tipo, dá uma mexidinha mais para a esquerda, mais para a direita, tira isso, põe para cá, coloca tal, para que você ande num caminho que tenha mais probabilidade de sucesso na hora que você coloque isso no mercado. Isso é uma das coisas que o BI resolve. BI resolve game design. BI resolve level design. A gente recebeu, a gente tem um projeto na casa de um jogo que chegou para a gente completamente quebrado.
E como que a gente faz para vender esse jogo? Como que a gente faz para não sei o quê? A gente não sabe muito bem o que fazer, tal. Cara, a primeira coisa a fazer, cara, vamos primeiro entender se esse jogo é viável. A pergunta do investidor foi essa. Falou, eu não estou satisfeito com isso aqui, eu preciso saber se esse projeto é viável. O BI retornou, não, ele é super viável. Ele está dentro de uma tendência tal que está tendo um aumento fixo nos últimos 5 anos. Então, em comparativo com outros jogos parecidos com ele tem uma. Entendeu? Então vai ter um vazio, vai ter um vácuo nesse segmento daqui 8 meses, daqui 8 meses vai ter um vácuo, ninguém vai lançar jogo nenhum dessa categoria. Então, o cohort que consome essa categoria vai tá órfão. Então, tudo percebe que é uma matriz de uma pá de informação. Então, então decidiu-se continuar com o desenvolvimento. Aí tem uma coisa muito interessante, que dentro do time da Gameplan a gente tem game designers. É uma coisa que pouca gente sabe. A gente tem 4 game designers dentro e dois desses game designers são especializados em level. Né? Então a gente tem 4 game designers, 2 level designers, 2 game designers full time na Gameplan. Por quê? Porque eu entendo de negócio. Tem outras pessoas na Gameplan que entendem de negócio. Agora, entender de games, do fazer games, isso é uma coisa que a gente teve que procurar, porque eu não fiz faculdade de games, eu não sou desenvolvedor de jogos, eu não sei escrever uma linha de código. Então, assim, também tudo não pode estar concentrado no André. Então a gente tem esse time, e aí esse time vai olhar para o teu projeto, vai olhar para o teu game design e falar, ó, do ponto de vista de estrutura, tá tudo certo aqui, mas de acordo com o BI, talvez a gente devesse acrescentar essa feature. Talvez a gente devesse pensar nessas features da Steam para o lançamento. Talvez a gente devesse pensar em vender esse jogo. Outra coisa que o BI traz, geografia. Não necessariamente todo jogo faz sucesso nos Estados Unidos. Não necessariamente todo jogo faz sucesso na Europa. Tem jogo que faz sucesso no Japão. Tem gente fazendo jogo de waifu para vender nos Estados Unidos. Vai quebrar a cara. Você tem que vender nos lugares onde as pessoas consomem esse tipo de cultura ou parafilia, enfim, né? Vai saber. Mas assim, você tem que estar andando na direção certa. Então a gente faz isso, a gente tem um time de game designers e level designers que faz esse trabalho de acompanhamento. Então uma das coisas que a gente tem feito muito nesses últimos 2 anos é acompanhar projetos até o lançamento. Ou até após o lançamento, enfim, 2 meses depois do lançamento. Por quê? Porque a gente fica mais para cá, mais para lá, a gente faz análise de build. Tem 3 clientes nossos que a gente faz análise de build independente toda semana. Toda semana. A gente pega a última build, sai uma build por semana, a gente pega a build, a gente escova a build inteira e fala, mais para cá, mais para lá, cuidado com isso aqui. A iluminação, olha isso, olha aquilo, tal, e manda de volta para o cliente. O cliente arruma, itera, coloca mais coisa, manda para a gente, vai de novo, e assim vai. Semanas, meses, anos, tá? Até o jogo ficar pronto. Então, como que você compete, né? Então, eu vou dar um exemplo. Como que a Devolver emplaca tanto jogo? Eu vou dar uma pergunta, né? Como que a Devolver ela emplaca tanta coisa, né? É simples. A Devolver, para quem não conhece, é uma publisher de jogos independentes, tá? Exato. E a Devolver ela tem uma fama conquistada, merecida. Se você é publicado pela Devolver, o seu jogo é muito bom. 2, a chance de você fazer sucesso é muito grande. Né? Então, se eu não estou enganado, o Fall Guys é da Devolver. Eu não tenho certeza de ser publicado pela Devolver. Eu tenho quase certeza. Que é o grande frenesi atual, né? Como que eles fazem isso? Qual é o segredo dessa sopa? O segredo deles é BI. Metade da Devolver é BI. Eles têm uma estrutura. Publicado pela Devolver. Fall Guys é o maior sucesso da Devolver até hoje. Então.
Uma quantidade imbecil de... Então, assim, o que leva você a desenvolver um jogo de hominhos, de olhinho engraçado? Um momentinho, desculpa. Hominhos, de vestido engraçado, correndo em plataforma, fazendo um platform, meio um challenge, chutando as pessoas pro lado, aquela puta zona na tela, que é um party game maravilhoso, né? Um puta party game extraordinário. E aí, como que aquilo ali faz aquele sucesso? Por quê? Porque existe exatamente nesse momento um vácuo de party games. Estava todo mundo esperando um party game que prestasse. Tá aí. Vem, ó, pau em placa. Então, o que eles fazem? Eles pegam um jogo bom. Fall Guys é um jogo excelente. Ele é indie. Super indie. Eles aplicam uma camada monstruosa de BI em cima dele. O BI canta todas as bolas do que é bom e do que é ruim. Eles pegam o que é ruim, arrumam ou escondem. Eles pegam a parte boa e entregam para um time de marketing muito bom. E esse time de marketing, ele tem uma coisa que é uma das nossas grandes, vamos dizer, preocupações, atenções aqui na Gameplan. Esse time de marketing da Devolver, 80% do marketing é comunidade. Então você tem campanha, tem posicionamento em loja, tem relacionamento, tem tudo isso. A gente faz isso tudo também. Tá? Mas o grande pulo do gato, então, percebe, o pulo do gato tem em vários lugares. Primeiro, eles têm muito bons scouts, né? Eles acham jogos muito bons para cumprir determinadas missões. Então, eles já sabem que em agosto, em julho, agosto de 2020, existiria um vácuo em party games. E que esse vácuo precisaria ser preenchido por alguém. Então, beleza. Ano passado, eles começaram a fazer o scout de bons party games. Acharam Fall Guys. Pegaram todo esse BI e esse conhecimento técnico que eles tinham, implementaram no jogo. Melhoraram o jogo, tornaram ele o jogo que ele é hoje. Pegaram a parte de marketing do BI e implementaram junto. E a grande parte desse negócio é gestão de comunidade, porque o jogo é um party game. Então, se a comunidade não estiver hypada ao máximo, o jogo flopa. Então, e aí formou-se, e aí o que você precisa é acertar o fenômeno. Então, não é ao acaso. Então, Fall Guys, continuando no exemplo, Fall Guys não é um acaso. Fall Guys não é uma sorte. Ninguém deu sorte ali. É um projeto estruturado, bem montado e que foi lançado com sucesso. E aí tinha todos. Aí a Devolver não tem controle sobre isso. Mas o jogo tinha todos os indicadores de que ele poderia ser um fenômeno. E aí pronto, agora os caras estão imprimindo dinheiro. Tem lá. Estão lá imprimindo dólar. Entendeu? Imprimindo nota de 100. Então, daí o imperativo de como o BI é importante. E o problema é que para você ser escolhido pela Devolver, a Devolver ela escolhe entre 5 e 7 jogos ao ano. Ela é muito exclusiva. Ela é muito exclusiva no sentido retórico da palavra mesmo. Ela exclui. Tá? Então, ela exclui todo mundo, ela só pega jogos específicos para essas missões específicas de mercado e tal. É um negócio muito bem estruturado, mas ele tem um limite, tanto que eles pegam de 5 a 7 jogos por ano. Por quê? Porque mais do que isso, eles não vão conseguir dar a atenção necessária para tentar atingir isso que eles atingiram com Fall Guys. Então, por isso que esse BI ele precisa ter um output de planejamento de negócios, ele precisa ter um output de planejamento de marketing excepcional. E você precisa ter pessoas de marketing na equipe que consigam entender esses dados, pegar esses dados e transformar em lançamentos de sucesso e que tenham potencial para virar algo muito grande. Então, o importante é você ter break-even, né?
Então a gente acabou de lançar um jogo, o jogo agora que eu citei no começo da Patea. O que a gente conseguiu foi break-even. Assim, o jogo ele ficou 2 anos. Então, break-even um jogo desse não é pequeno, né? Então, ficou 2 anos em desenvolvimento lá na China, toda uma operação e tal. Então, assim, a gente conseguiu capa no DNM, a gente conseguiu um monte de influenciador. Então, a gente fez toda a parte de comunicação, de PR, a gente faz tudo. A gente faz do 0 ao 100, assim, a gente faz toda enfim, toda essa estrada, tá? E aí o que aconteceu é que a América Latina, então aqui a gente é responsável só por América Latina, isso é importante dizer, tá? A América Latina foi responsável por quase 20% do resultado do jogo no mundo. O normal de América Latina é 3% de resultado de um jogo lançado globalmente. Então a gente conseguiu fazer 6 vezes mais. Mas por quê? Porque a gente usou exatamente essa metodologia bonitinha e a gente conseguiu fazer lançamento. É muito legal. A gente criou um chatbot que é como se a personagem é uma menina, enfim, que está perdida no mundo surreal, etc. Mas a mãe está atrás dela. Então a gente fez um chatbot que é a mãe, enfim, que os influenciadores conseguem conversar com a mãe da menina para tirar pistas que eles conseguem ir atrás dentro do jogo. Tudo isso precisa de estratégia. Não dá para você bolar um troço desse, tirar da cartola em uma semana. Não é só fazer campanha. Não é só você fazer uma página na rede social. Você precisa ter times preparados e especializados em fazer isso. É o que a gente gostaria que todas as publishers fizessem. É o que a gente gostaria que tivesse disponível. Eu, pessoalmente, André, eu gostaria que isso estivesse disponível para o mercado indie como um todo. Não está. Então, não é uma coisa fácil. Então, muitas vezes, o que a gente faz é se apoiar em programas como o do Sebrae para transferir esse conhecimento. A Gameplay não tem problema nenhum em transferir conhecimento. Transferir esse conhecimento, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, estúdios relativamente grandes do Ceará que estão pivotando seus projetos. Por quê? Porque, desculpa, os dados não mentem. O dado não é otimista. Na verdade, o dado te odeia. Ele vai jogar a verdade na sua cara. Ele vai ser aquele seu melhor amigo, sabe? Aquele amigo que não mente para você, fala, se você está fazendo uma coisa errada, ele vai te falar. Sabe? Aquela amiga que ela vai te dar a real. Então, o dado é igualzinho. Ele vai te dar a real. E aí, baseado naquilo, você fala, putz, isso que eu estou fazendo aqui, eu preciso mexer nessa equação aqui. Então, é melhor você mexer na equação mais cedo do que quando o jogo está pronto. Porque aí aí já vira uma decisão difícil. E aí você já tem que fazer um monte de gambiarra para você conseguir alcançar algum nível de visibilidade. Então já é um pouco mais complicado. Então essa é a minha mensagem, na verdade. A minha mensagem de hoje, para todo mundo que está nos assistindo, e que se você já está trabalhando com games, pense com carinho em inteligência de mercado, inteligência de negócios e, por que não, inteligência de marketing. No começo dos projetos. A importância disso. Ninguém é oráculo. Eu não sou um oráculo. Eu acabei de falar aqui, tem coisas que eu não sei. E eu tenho dentro da minha equipe pessoas que são especialistas nisso. E que não sabem tão bem de determinadas coisas quanto as pessoas se complementam. É um negócio de pessoas para pessoas, apesar de ter muita tecnologia envolvida. Então você precisa criar empatia com o seu jogador. Você precisa criar empatia com o seu usuário. Como que você vai criar essa empatia se você não o conhece? Como que você vai criar empatia com uma pessoa que você não conhece? Com uma comunidade que você não conhece? Mas eu participo de um monte de grupo na internet. Parabéns! Você interage com todas aquelas pessoas, literalmente com todas elas? Não. O BI, ele interage. O BI, ele vai buscar o que essas pessoas fazem. Então, primeiro. Depois disso, marketing. Para quem sabe fazer marketing. Então, pega uma pessoa que manje de marketing. Junta uma pessoa de marketing dentro da equipe e não tem crise. A Gameplan não fica chateado, não fico triste. Pelo contrário, eu fico muito feliz.
sabe? Uma empresa que faz um trabalho excelente de marketing e que não precisou da ajuda de ninguém, ou quer dizer, precisou do conhecimento do sócio, que é enfim, que manja muito, é a Rogue Snail. A Rogue Snail faz o próprio marketing de maneira brilhante, na minha opinião. É extremamente bom o marketing que eles fazem. E eles não têm agência. Eles não têm consultoria, eles não têm nada. Né? Então dá para fazer. Agora, a nossa intenção, a minha intenção é estar à disposição do mercado, brasileiro especialmente. Então hoje a gente tem mais cliente internacional do que nacional, que é uma bizarrice. Então a gente está tentando se aproximar das comunidades para fazer as coisas acontecerem. E se tiver uma entidade no meio do caminho que viabilize isso para os desenvolvedores indies e que tire o ônus, entre aspas, do investimento, da carga já da produção do jogo, para a gente é ideal. Né? Então que tenha aí que a gente consiga trabalhar e prestar esse serviço para todos vocês dentro de programas de suporte que existem aí para micro e pequenas empresas e toca-lhe o pau. Mas é isso. Então o meu grande recado aqui é: vamos. Na hora de pensar um projeto, você vai fazer o seu high concept, você vai fazer seu brainstorm, você vai fazer o seu core loop, você vai pensar na sua monetização, você vai pensar em tudo. Pensou nisso tudo? Submete a uma análise de BI. Ah, mas como eu submeto a essa análise de BI? Você pode procurar na internet, vai no Google Trends. Você conhece a ferramenta Google Trends? Tem uma ferramenta chamada Google Trends, cara, de graça. Você entra lá, entra no Google Trends, em inglês, tendências, tá? Google Trends. Tá lá. Tem uma caixinha, você coloca lá, eu quero fazer um Metroidvania point and click, sei lá que diabos você criou. Não importa, você coloca lá as tags, olha. Eu quero fazer um platformer, tal. Não sei, eu quero fazer um jogo parecido com o Donkey Kong. Eu quero fazer Põe lá as tags que você imagina que sejam pertinentes para o teu jogo. Manda o Google procurar. Ele vai te dizer o comportamento dessas tags nos últimos 5 anos. Isso já é uma quantidade imbecil de dado que você vai ter para analisar. Você consegue cruzar tags. Pô, então, em vez de ser um platformer, eu vou fazer sei lá, vou fazer um jogo de luta. Vou fazer um arcade, não sei. Coloca lá. Então, em vez de fazer vou fazer um arcade. O que é melhor? Pergunta para o Google Trends. Ele vai cruzar os dados. E ele vai te dizer o que tem mais potencial. Google Trends, é de graça. Outras ferramentas boas, mas aí elas são caras. A gente tem o Game Analytics. O Game Analytics é excelente. É só procurar no Google. Game Analytics, tudo junto. Mas eles são uma plataforma. A plataforma é ligeiramente limitada e eles são caros. Então você tem um free trial lá, usa o free trial e seja feliz. Sabe? Você tem o EPN, que também tem um free trial. Você tem o Power BI. Power BI ele já é um pouco mais avançado, mas se você tem um conhecimento de análise de dados, o Power BI você vai conseguir navegar legal nele. Você tem o próprio Firebase do Google. O Firebase tem o BigQuery lá dentro que consegue fazer as pesquisas para vocês. Então, assim, dá para fazer. Agora, se você quiser agilizar o processo, aí você procura quem já tem a metodologia pronta. Mas assim, a mensagem que eu também tenho que passar é que dá para fazer isso internamente. O que eu gostaria é que todo mundo pensasse nisso, levantasse esse ponto de interrogação na cabeça, fala, puxa vida, eu preciso validar as minhas ideias para ver se eu consigo atirar, porque nós, assim, a comunidade indie, eu digo que eu faço parte da comunidade indie porque eu praticamente só atendo indie. É assim, tem muito pouco recurso.
A gente sabe disso, tem pouco dinheiro, pouco recurso. Então vamos usar esse dinheiro, vamos usar esse recurso de maneira objetiva, de maneira com alta efetividade, sabe, com alta eficácia. Então os R$1.000 que eu vou gastar aqui nesse concept, de repente são R$1.000 que eu posso gastar validando a minha ideia. Entendeu? São essas decisões de negócio, tá? Eu acho que o meu tempo ele está acabando, então eu queria deixar essa mensagem. Gameplan, como que vocês falam com a gente? Através do nosso site, gameplan.com.br, nas nossas redes sociais, a gente tem Facebook, Gameplan Consultants, a gente tem o nosso Instagram, que está lá, Gameplan Consulting, vocês podem procurar Gameplan nas redes sociais. Se vocês quiserem falar direto comigo, é andré@gameplan.com.br ou contato@gameplan.com.br, porque aí tem um monte de gente que recebe e a resposta vem mais rápido, porque eu sou um pouco atolado. E uma última coisa, a gente tem 2 minutos e meio. Nesses 2 minutos e meio eu vou falar uma última coisa. Dentro do site da Gameplan, a gente tem um blog que se chama Gameplan Compass, de bússola. Todos os consultores da Gameplan escrevem textos. A gente publica texto lá 2 ou 3 vezes por semana, dos especialistas da Gameplan. Tem uma quantidade absurda de conhecimento depositada naquele blog. Vão lá, leiam os textos, tem um monte de análise, tem um monte de ideia, tem um monte de coisa, tem os meus textos, eu tenho um blog no Gama Sutra, a gente traduz os meus textos do blog do Gama Sutra e põe lá também, então gameplan.com.br/compass, tá? Vocês vão ter uma quantidade enorme de informação. Se vocês estiverem começando, pensando em começar, ou já tem alguma coisa em andamento, com certeza tem alguma coisa ali que vai funcionar para vocês. Tá bom? E precisando da Gameplan, é só entrar em contato via site, via redes sociais, Sinal de Fumaça. A gente está aqui para ajudar e para fazer as coisas acontecerem. Estamos conversando com o Pong para ver se a gente consegue rolar umas coisas. Então, queria agradecer o convite, agradecer demais o Thiago, parceirão, agradecer o Pong, sempre dando aí oportunidade, cuidando da comunidade do Rio Grande do Norte, com o máximo de carinho, o Sebrae sempre presente, absurda a presença do Sebrae. O Sebrae tem uma presença fundamental no Brasil inteiro, no desenvolvimento de jogos. Então, agradecer a todo mundo e agradecer a quem assistiu. Teve aí, agradecer a sua audiência, agradecer a sua audiência, a sua paciência, como diz o Faustão. E é isso. E é acho que o que temos para hoje, né, Tiagão? Então, agradecer também, obrigado, André, por aceitar o convite. André, a gente já tenta falar com ele faz tempo, mas não deu certo ano passado, esse ano deu certo, trazer a palestra aí. Sucesso. E a gente vai ver sim se a gente consegue o projeto junto com a Gameplan para as empresas aqui do Rio Grande do Norte. Vamos botar a galera para fazer uns joguinhos e ganhar dinheiro com isso. É nóis. E agradecer também ao Sebrae pela oportunidade, né, e pela ajuda que sempre dá. E a galera aí que está participando, né, fica atento também, vai ter mais palestras do Pong aí durante o evento, tá? E acho que pode perguntar um pouquinho mais nos comentários aí que o André vai estar lá para responder. Pergunta aí, gente. Não se intimidem. Então, valeu, galera. Valeu!